O pessoal chega daqui a pouco. Pronto. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, em busca do conhecimento dessas obras magníficas que trazem um clarão definitivo que, de fato, se nós, em nossas vidas, praticarmos exatamente essas lições, nós próprios evoluiremos sem encontrar obstáculos. Os obstáculos serão daqueles espíritos, irmãos inferiores vinculados a nós, e querem nos impedir de seguir em frente, de caminhar e diminuirmos os vínculos já tão antigos com eles, para alargarmos os vínculos com a espiritualidade superior, que nos concita, que nos convida a exercermos justamente as atividades que hão de nos tornar aptos a refletirmos cada vez mais esses espíritos luminíferos, para que nós nos tornemos servidores dignos, servidores fiéis, dando a contribuição adequada para a regeneração do nosso círculo familiar, de nós mesmos e dos demais. Assim, Senhor, auxilia-nos no cumprimento das nossas metas, independentemente de quaisquer circunstâncias ou até mesmo de alguma resistência nossa, para que nós, vencendo as amarras que nos prendem às regiões inferiores, consigamos alcançar a paz que há tanto tu deseja nos dar, mas que deve ser meritória nossa. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá então, gente. Vamos. Nós estamos no capítulo 9, a história de Silas. Na minha edição é a página 123. O parágrafo fala: no entanto, ele e o pai são nossos devedores. Esse mesmo. Todos acharam aí? Malu, vamos passar a gravar essas aulas no canal do Instituto Ser Integral, para a gente fazer, digamos, aumentar o círculo de colaboradores, né, para as crianças, porque cada vez mais a gente vai conseguir resultados aí que vão necessitar de pessoas que paguem a escola dessas crianças. Beleza? Isso. Beleza. E aí, então, vamos você lá. vai fazer como? Você vai criar um canal? Não, ele já está criado, tem lá, Instituto Ser Integral Espiritismo. Mas eu digo o seguinte, vai gravar como? Você vai criar outro Zoom? Não, esse que você está gravando aqui do Zoom, vamos. Aí depois vamos o Alan Anderson passa para lá. Ou se você. Também, se você quiser, depois você passa a senha para Lício, que aí Lício joga lá. Ah, ótimo. Melhor, porque não fica dois serviços, né? O Lício jogando naquele canal e depois jogando eu. Depois o Alan tem que ir lá pegar e tudo. Aí Lício faz um trabalho só, ele joga no meio e no seu. Pronto, beleza. Então vamos lá. Acharam aí, gente, onde parou? Já, achei. Tá, então vamos lá. Então, o que acontece? Lembraram daquele capítulo anterior, o capítulo 8, que fala como é fácil e de como ocorre o mecanismo do processo de obsessão, né? A nos, digamos assim, seduzir naquilo que nós próprios já carregamos de defeito. Então, aí, a equipe foi embora, a equipe espiritual foi embora, o Silas, André Luiz, Hilário, né? E a dona Alzira.
E aí, à noite seguinte, no capítulo 9, voltaram só os 3. A dona Alzira ainda não veio. Eles foram recebidos pelos irmãos assassinados, o Clarencio e o Leonel, no horário de jantar da família, e eles jantavam, a família jantava com 2 funcionários. E o dono da casa, o Luiz, digamos, né, o filho de Antônio Olímpio, completamente usurário, né, está comentando sobre as informações relativas à área econômica que estão passando no rádio. Então ele critica os políticos, ele fala das dificuldades públicas, ele fala das misérias espalhadas pelo mundo, ele fala das doenças dos animais e das doenças do que ele planta, do café e da mandioca. E depois se refere à ira do céu e que o fim do mundo se aproxima porque os ricos não estão a auxiliar os pobres, né? E com esse comentário, um dos obsessores, o Leonel, diz, olha só, ele é o derrotismo puro. Para ele está tudo cinza e lama, né? Ele fala dos destroços sociais, das misérias sociais, mas ele não dá um centavo para contribuir para a diminuição da miséria no mundo, nem perto dele, né? E aí, por essa dedução, ele pergunta o seguinte: esse cara aí, ele merece continuar vivo? Então, vejam bem, ele assume a posição de que, pelos defeitos psicológicos dos outros, do Luiz, que ele próprio estimula a ser, né, a ser ganancioso, a ser avarento, ele pergunta se ele merece continuar vivo. Bom, e o Silas tinha decidido, no final do capítulo anterior, de forma contrária do que nós inferimos, que ele não ia começar pela razão, que ele ia começar a tarefa pelo coração, né? Então ele mostrou no semblante dele uma piedade incomum. Uma piedade, eu acho que talvez nós, como seres meio um tanto brutalizados ainda, não somos capazes de sentir. Então ele mostrou uma imensa piedade no semblante. E disse para Leonel, com relação a esses argumentos que ele apontou, em relação a Luiz, o seguinte, né? Olha, você está certo, o que você diz é verdade, é lógico que você diz, mas você está sendo muito superficial. Pela superfície, ele é um exemplo de usura e pessimismo, de fato. Porém, no fundo, ele é um doente digno de compaixão, né? E que talvez, se ele não tivesse abafado pelas visões da fortuna, a posição mental dele seria outra, né? Ele está afastado dos livros, ele está afastado das pessoas nobres, e ele se crê exonerado do trabalho de caridade, do trabalho no campo da fé, simplesmente por participar das reuniões de domingo, né? E como seria ele se o auxílio a ele fosse outro? Ora, o Clarindo e o Leonel ficam extremamente revoltados, o olhar coruscante de revolta. E um deles diz, né? Que é aí onde a gente parou. Né? Então vamos pegar o livro agora, a gente fez um resumo do que está acontecendo. Então lembra, como Silas está querendo resolver isso? Primeiramente, alterando o mundo interno dos obsessores, através, primeiramente, de uma demonstração de piedade e de uma outra visão mais profunda relativa à personalidade de Luiz. Aí eles, super raivosos, no entanto, né? Ele e o pai são nossos devedores, roubaram-nos, assassinaram-nos. Ora, mas o Luiz era criança recém-nascida, né? Exclamou Leonel com
A inflexão da criança voluntariosa, quer dizer, impulsiva, da criança caprichosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam, né? Acrescentou o assistente sem se perturbar. Então, sim, eles são devedores, não nego. O pai dele, de Luís, assassinou vocês. E, de certa forma, Luís tem usufruto da fazenda inteira, que deveria ter, cada um de vocês, 1/3 dela. Mas o que vocês desejam que eles façam? Hão de pagar, hão de pagar! Bramiu Clarindo, cerrando os punhos, né? Então, extrema fúria. Silas sorriu e obtemperou. Sim, pagar é o verbo próprio. Vão pagar? Vão pagar. Vão pagar? Vão pagar. Mas como? São vocês que vão decidir a forma do pagamento? Ou é a lei? Contudo, como pode o devedor resgatar-se? Como que eles vão se resgatar, porque eles têm essa dívida, quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Ora, vocês estão impedindo a solução dos débitos, né? Eles vão resgatar. Eles vão resgatar. Diz o livro Céu e Inferno, como a gente está estudando lá, o Código Penal da Vida Futura. Gerou uma dívida por imperfeição da alma? Não tem lero-lero, tem que pagar. Tem que pagar. Arrependimento, expiação, reparação, não tem como fugir. Mas vocês estão impossibilitando eles de pagarem. Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos os autores? Não padece qualquer dúvida. Não tem como, vai ter que pagar. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, é competência nossa a retificação da estrada desorganizada por nós mesmos. Como proceder se nos decepam as mãos? Como proceder se vocês não estão permitindo que eles trabalhem para resgatar a dívida? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Aí tem uma nota de rodapé. Nota da editora, então é nota da FEB, né? André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos versículos 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio, aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudar a pagar foi bem aceito, porque eles queriam receber. Então vejam aí, né? A experiência, o nível intelectual e o amor, para que a gente vai ter que fazer isso no futuro, para que participemos de um processo de desobsessão, até a troca de uma palavra por outra, até a troca de uma palavra por outra tem consequência positiva ou tem consequência negativa. Então, muito experiente, Silas não usou amai os vossos inimigos. Ele disse, ajudai aos vossos inimigos. Completando o quadro de quê? Ajudando os inimigos, eles pagarão.
Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer assim dizer, ajudai os vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se entranharam, resultando desse pagamento e, portanto, dessa ajuda, o equilíbrio da vida, no qual tanto eles, os devedores, quanto vós, os credores, sereis beneficiados pela paz. Nossa Senhora, muita sabedoria. Hã? Muita sabedoria. Ajudai os nossos inimigos para que eles paguem as dívidas, restaurando o equilíbrio da vida tanto para eles, os devedores, quanto para nós, os credores. E todos sejam beneficiados pela paz. E todos sejam beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera, então no dia anterior, né, já tinha conquistado a simpatia pelo grau intelectual, pelo conhecimento muito profundo a respeito dos processos obsessivos, a ponto de que o Clarindo e o Leonel se interessassem por ele, pela inteligência de Silas, né? Então, já tendo conquistado a simpatia. E agora, com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Então, o modo de falar, a energia de fala, as exatas palavras, ele adquiriu uma superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores que eram de pedra. Ainda assim, Leonel perguntou a medo. Ainda assim, ele perguntou, Leonel, com receio, com apreensão. Que considerações são essas? Você será algum padre disfarçado? Intentará, porventura, a nossa modificação? Você quer que a gente se modifique? Engana-se, meu amigo. Você está enganado. Está enganado total, meu amigo. Informou o assistente. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. Não. Eu não estou querendo que vocês se modifiquem. Eu estou fazendo isso pela minha modificação. Pela minha modificação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou. Então ele dá tempo para eles refletir, tá vendo? Até o grau de pausa, até o intervalo de tempo é fruto do raciocínio de Silas, que sabe dialogar. Ele deixa os ouvintes maturarem o conteúdo dado. Não sai falando. Ele deu uma fala curta? Não é pela renovação de vocês, pela minha. Silêncio. Silêncio. Como ninguém falou nada, começou a confissão. Começou a confissão. O título do capítulo é A História de Silas. Pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. Com que tom de voz ele está fazendo uma confissão? A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tornou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, pela fascinação do ouro, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu pai, a fim de que,
nem ele mesmo viesse a dispor com largueza, nem o pai viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e o apego aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, num detestado, num reprovado. Quer dizer, no lar, todo mundo está reprovando ele. Talvez não só a mãe, né? Mas não deixa de observar o defeito, mas tenta corrigir. Mas os outros estão condenando. Não, esse cara é detestado aqui, os funcionários. Convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiados por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Então era odiado. Lá tinha lá uns 5 empregados, 10 empregados, 20 empregados na casa, já que ele era muito rico. Sabe lá quantos empregados? Todos ele odiavam. Ele era um verdugo intratável. Odiavam Silas. Para amontoar moedas, então veja, ele está fazendo uma confissão da sua vida, buscando com isso transformar o interior dos obsessores. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Então começou pela crueldade, né? Emprestando dinheiro, cobrando juros muito abusivos. Quando não pagava, agia com agressividade e acabou saindo desse ponto para outro pior, praticando um crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos, desprezei os pobres, e no temor de perder a fortuna, cuja posse total ambicionava posse total, não queria parte. Não hesitei em adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Então, se tornou um delinquente para ter a posse total da fortuna. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. O André Luiz está extremamente surpreendido, né? O André Luiz. Estaria Silas reportando-se a verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que o ouviam? Era verdade o que Silas estava falando ali ou era mentira? O André Luiz ficou na dúvida, né? Mas é verdade. Essa história dele é verdade. Não é uma história minha, não. Porque se ele conta uma historinha, a emoção não participa. Então ele está falando a verdade. De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não comprometer a tarefa. E por isso, tacitamente, né, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Então, ficaram tácitos, quietinho, sem falar nada, apesar de surpresos. Sentindo de certo que, certamente, que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Então, olha o que ele fez. Ele começou falando dos seus erros, do erro de uma vida. Em função do dinheiro, se tornou criminoso.
parou. E agora a primeira coisa que ele faz é retirar os obsessores daquele ambiente ali. Então se preocupou em colocá-los num outro lugar, no qual eles pudessem fazer uma sintonia melhor com o plano espiritual superior. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite. Então foi para o altar da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Ele está fazendo uma confissão a céu aberto. Todos os espíritos ali podem lhe ouvir a confissão. Os superiores já sabem, né? Mas os superiores não criticam. Eles até buscam ajudar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação. E o vento, perfumado, corria célere, como quem se propunha transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Então, essa também era a finalidade, né? Tornar o ambiente mais propício à recepção do conteúdo, né? E a noite estrelada foi o local escolhido. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se os olhos da alma se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Então vejam aí, ó. Quando foi que o Silas cometeu esse desatino? Quanto tempo atrás? 100 anos? 200? Ninguém sabe, né? Não falou. 300 anos? Não sabemos. Mas esses painéis são vivos em nós. Esses painéis mentais são vivos em nós. E ele se emociona, recordando erros de tempos pregressos. Ô, João, para Sim. quem ele está falando, no momento que ele faz essa confissão, ele quer falar assim, olha, nós somos todos iguais, né? Eu também errei igual a vocês, mas hoje, né, corrigindo esse erro, entre aspas, aí, né, falando, vocês podem se tornar também melhores. E a partir do momento que ele se emociona, ele busca essa emoção em quem está assistindo ele também. E isso fica mais fácil para que consiga acessar, né, esse íntimo deles, né? É isso, eu entendi isso, é isso, né? Nesse sentido, sim. Agora tem mais detalhes, né? Nesse sentido está correto, é nessa direção, sem dúvida. E a emoção realmente dialoga, né? Quando uma pessoa se emociona, a gente presta atenção na televisão, numa voz que está emocionada, a gente sintoniza com aquilo. Mas Só tem, que ele aí é mais, ele está se expondo, assim, não no sentido ruim, mas se mostrando que ele está relembrando essas emoções. Mas eu falo assim, no acesso a esses irmãos, essa é a finalidade, né? Só que também ele está mostrando quem ele era, o que ele passou, ele está lidando com as emoções dele também, nesse caso. Sim. Inclui isso, mas agora tem algumas riquezas magníficas a mais nesse capítulo. Esse capítulo ele é realmente maravilhoso. Essa é a finalidade, digamos assim, geral, curta, mas se a gente não observar as riquezas dos detalhes que vão estar contidos aqui,
a gente não se emociona. E a questão da emoção fala mais alto que a questão do raciocínio. Quer ver? Vamos lá, vocês vão ver aqui. Então, ele estava emocionado, lembrando de painéis vivos. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia, a se lhe irradiar do semblante, observavam-no submissos. Né? Então, essa foi a reação emocional deles, do Clarindo e Leonel, dominados, submissos. E Silas começou em voz pausada, falando pausadamente. Tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que, em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, desde criança, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário. O que me dá a certeza de que em muitas vidas, o que dá a certeza de que em centenas de vidas, milhares de vidas, eu fui usurário, eu fui avarento terrível entre os homens da terra. Olha o que ele está falando. Pelo que eu consigo perceber da minha memória, com relação à minha vida última, como fui tão avarento, em vidas anteriores ainda, esquece. Fui muito pior. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna. Quer dizer, hoje eu sou informado, isso eu não lembro. São informações que eu recebo de instrutores abnegados. Olha, você nasceu numa família que tinha grande fortuna, a fim de, com a finalidade de sofrer a tentação do ouro farto, para sofrer a tentação do ouro e vencê-la, e vencer a tentação do ouro a golpes de vontade firme na lavoura incessante do amor fraterno. Essa era a finalidade da sua vida. Diante da tentação do ouro, vencer a tentação do ouro de forma fácil? Não. Tinha que ter uma vontade imensa, uma vontade muito firme para colocar para fora um amor fraterno. Você estava preparado. Só que caí lamentavelmente por minha infelicidade, por minha imperfeição e para minha infelicidade, eu caí lamentavelmente. Era eu, o filho único de um homem probo, de um homem honesto, de um homem honrado, de um homem íntegro, de um homem reto, que herdara dos avoengos dos antepassados, né? Consideráveis bens. Então ele era filho único e o pai dele era um homem sério, ele era um homem honesto. E agora o próprio pai herdou uma herança muito significativa, né, dos avós de Silas. Meu pai era um advogado correto, que, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios, aos trabalhos da profissão. Quer dizer, o pai dele era honesto? Era. Era uma pessoa reta? Era. Séria? Era. Mas ele tinha tanto dinheiro que ele não trabalhava como advogado. Tanto dinheiro que ele não trabalhava como advogado. Mas, profundamente estudioso. Mas o pai, né, não trabalhava, mas era um homem honesto, era sério, era estudioso.
vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais, que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade e as cogitações da fé. Porém, ele participava, o pai, né, dos encontros sociais, com muita frequência, com alguma frequência, apesar de estudar e de ser honesto, quer dizer, tinha algumas virtudes. Mas não ia nos estudos religiosos. Os convites para os encontros sociais o afastavam da igreja, seja lá o que for. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso, de pensamento digno. E mesmo sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Quer dizer, a mãe era católica fervorosa, era. Pensamento digno, era. Mas ela não ia na discussão religiosa. Não se metia na discussão religiosa, porque o filho e o pai não eram religiosos. Mas ela queria algo, trazê-los para pelo menos a prática de uma beneficência, nem da caridade, de alguma beneficência. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que ela nos dirigia bondosa para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã. Quer dizer, agora eu estou arrependido. E eu me lembro de quantas vezes, agora eu estou arrependido, mas eu me lembro de quantas vezes a minha mãe não nos chamou, eu e a meu pai, quantas vezes, para que nós praticássemos alguma coisa da caridade. Convite esse que eu e meu pai e eu, recusávamos, sem discrepância, quer dizer, sem desacordo, quer dizer, também não entravam no atrito, né? Também não entravam no atrito, não vou. Encastelados em nossa irreverência, em nossa contestação, em nosso despeito, falta de consideração pelas questões religiosas. Enfatuada, quer dizer, arrogante e risonha, e algo irônica. Quer dizer, eles estavam encastelados na contestação, no despeito com relação a qualquer assunto religioso. Não entrava no atrito, mas eles achavam que aqueles assuntos de religião eram assuntos indignos. Tanto pai quanto filho era algo indigno. E debochavam, irônicos e arrogantes, desses convites. Minha genitora, a mãe, cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura, né? Aquela camada grossa da usura. Cedo ela percebeu. E reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito, e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Quer dizer, a mãe, percebendo, o pai disse, já está formado aí, né? Já vem desde criança, o interesse dele é dominar financeiramente os outros, as situações, eu não vou conseguir converter meu esposo, não vou conseguir levá-lo. Já fiz reiterados convites, ele não vai vir. Mas o meu filho é um avarento danado. Está vinculado à usura com defeito grave. Eu vou tentar elevá-lo. Por isso buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus. Né?
Então a mãe disse, olha, eu vou tentar incutir que ele seja médico. Porque se ele for médico e estiver ao lado dos que sofrem, ele vai ter a oportunidade de servir ao próximo. E assim Deus vai se agradar dele. Ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Mas para a religião ele não vem, então pelo menos ele vai ser médico, para ficar ao lado do sofrimento humano e ter a oportunidade de servir, porque eu não estou conseguindo trazer ele para cá, para o campo religioso. Intimamente, era o filho, intimamente o que ele fazia? Eu escarnecia, eu zombava, eu zombava. Eu zombava das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Milhares de convites da minha mãe para ouvir para a fé. Eu escarnecia, eu zombava, intimamente eu zombava dela. Era a criatura mais cara, mais importante para mim. Eu zombava dela. Ela quis, então, percebendo que eu não ia para o lado religioso, me tornar médico. Eu zombava dela. Eu zombava dela. Ela queria que eu auxiliasse os que estavam sofrendo. Eu zombava dela. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica. Muito mais interessado em explorar os enfermos ricos. Então, vejam, tá bom, mãe, eu vou ser médico, mas eu não vou te dizer nada, não. Não vou te dizer nada que a finalidade pela qual eu vou ser médico não é a que tu acha que eu vou ser. Não é para ajudar quem está sofrendo. O que eu estou querendo é que eu estou muito interessado em explorar os ricos. Vou ser médico. Cujos agravos do corpo, indiscutivelmente, me facultariam amplas vantagens materiais. Eu vou ser médico, sim. Mas não é para ajudar os outros, não. É que eu estou querendo ser rico. Aumentar ainda mais a fortuna que eu tenho. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Aquela dor, né, por falta de fluxo sanguíneo no miocárdio. Então, quer dizer, antes dele tirar o diploma de médico, a mãe morreu. A mãe morreu. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se fora ele detestada recordação. Então, o diploma para ele lembrava a morte da mãe. Era uma recordação detestada. E não obstante os estímulos da bondade paterna, mas os pais estimulavam. Vamos lá, meu filho, agora você já está com o diploma, vamos lá, vamos trabalhar. Não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Então também não fez como o pai, né? Uma coisa é o que o pai fala, outra coisa é o que o pai faz. Como o pai não trabalha, apesar de querer que o filho trabalhe como médico, mas ele próprio não trabalhava, eu vou seguir o exemplo, não vou seguir as palavras. Também não vou trabalhar, não. Recolhi-me à intimidade doméstica. E a gente lembra lá o livro Céu e Inferno, né? A discussão daqueles reis, né? A discussão daqueles reis quando chegam no Tártaro grego, né? Um pai discutindo com o filho, né? Mas, meu filho, eu não te falei para tu não fazer as coisas que eu fazia? Aí o filho, eu segui teu exemplo, e sai na briga. Mesma coisa. Recolhi-me à intimidade doméstica, de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso. Quer dizer, eu vou ficar aqui em casa, não vou fazer nadinha.
Não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu sou médico, mas não vou fazer nada, não. Quando que eu saio de casa? Quando é no fim de semana, para o entretenimento, quando é férias, para curtir umas férias aqui, ali, acolá, para o repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, na avareza, na mesquinhez, então piorou o grau agora. Porque acompanhei o inventário da minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai. Egoísta e displicente. O pai, egoísta e displicente, sim, o pai. Mas nunca avarento quanto eu. Nunca tão avarento quanto o filho. Quer dizer, o filho estava pior, né, do que o pai. Compreendi que a fortuna herdada me situava para meu infortúnio moral, a fortuna que eu ganhei né, no inventário da mãe, só ali aquela parte, tinha parte do pai, né, só a fortuna herdada ali me situava para o meu infortúnio moral. Era tanto dinheiro bom para a matéria, mas péssimo para a moral, que eu me situava a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos, desde que me não confiasse a dissipação. Quer dizer, eu tenho tanto dinheiro aqui, meu pai, eu tenho tanto dinheiro, que eu não preciso fazer nada. Basta que eu não dissipe esse dinheiro, eu vou ter dinheiro até o fim da minha vida. Ainda assim, quando eu vi meu genitor, era dinheiro que eu não precisava. Só a minha parte que veio, né, que veio do inventário da minha mãe, eu não precisava mais fazer nada. Era muito dinheiro. Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 anos de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Puxa, tu já tem tanto dinheiro, deixa o teu pai livre, cara. Deixa ele casar. Não, vou deixar não. Eu vou ficar com essa outra parte também. Se ele casar, essa outra parte não me vem. De certa forma, eu fico prejudicado, mas não já é suficiente que você tem? Não, quero mais. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Aida, uma jovem da minha idade, que se avizinhava dos 30 anos. Mas o pai era resoluto nas suas decisões, né? Não seguiu o filho, casou com uma jovem de 30 anos. Ele tinha 60, casou com uma jovem de 30, mais ou menos a idade do próprio filho. Recebia a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico. E tomando-a por aventureira comum, a caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Então, ele já interpretou o seguinte: não, essa moça aqui está casando com meu pai porque ela está querendo a fortuna dele. Então, eu vou me vingar. Apesar das carinhosas requisições do casal, e, não obstante, o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. Quer dizer, o pai e a segunda esposa, a Ida, né? E ela, diretamente, sendo muito gentil, não. Ele fugia da convivência de ambos, principalmente da dela. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social de que Aida não pretendia afastar-se. Quer dizer, ele com 60 anos tinha que ir nas festas sociais, nos encontros sociais que ela queria manter. E foi assim, ao término de alguns meses,
Meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então a necessário repouso. Aí ficou lá alguns meses, né, naquele convívio social, bebendo alguma coisa, né, talvez fumando, não sabemos e tal. Bom, caiu doente, precisando de médico e de repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. As apreensões dele, né, não era por causa, digamos assim, da doença do pai, de ver o pai doente. As apreensões vivas era por causa que, se meu pai morrer, vou ter que dividir. Essa era a razão das apreensões. Ó, é o que ele vai falar agora. Ó. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Puxa, meu pai está doente. Se ele morrer, puxa, meu pai está doente. Se ele morrer, vou ter que dividir a grana. Isso eu não quero, não. Na hipótese de súbito falecimento do homem que me trouxera à existência, o pai, de algum modo me resignaria, de modo algum, mas de jeito nenhum, eu iria me resignar a partilhar a herança com a mulher que, aos meus olhos, indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. Não, mas não aceito de forma nenhuma. Não aceito essa divisão de forma nenhuma. O assistente fez longa pausa, enquanto lhes fixamos o semblante melancólico. Então, ele não está contando como eu aqui. Ele está contando com grande tristeza. Com grande tristeza. De mim mesmo, atônito, André Luiz está atônito, né? Diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. O André Luiz está... Ele está... Será que é verdade? Será que é verdade? Fora Silas realmente o homem a quem se reportava? Ou ele estava compondo uma história para alterar o ânimo, para deixar que os seus perseguidores, né, que os perseguidores de Luís, diminuíssem aquela carga de raiva? Está inventando uma história ou não? Contudo, não me foi possível desfechar, proferir qualquer interrogação. Porque o nosso amigo, como que desejoso de castigar-se, desejoso de castigar a si próprio, com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Prosseguiu falando com detalhe. Não vou fazer uma confissão superficial. Eu vou narrar riquezas de detalhes. E aí, estão preparados aí para fazer confissões? É a pergunta lógica, né? Vamos fazer as nossas confissões? Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem me melindrar meu pai doente. Então, passei a traçar planos delituosos. Olha, eu vou ter que dar um jeito dela não receber nada, mas também não posso melindrar meu pai que está doente. E nos projetos criminosos, mais de vários projetos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Vou matá-la. Vou matá-la. Simples. Eu vou matá-la. Vou matar minha madrasta. Vou matar. Entretanto, como suprimi-la? Como eliminá-la?
sem causar maior sofrimento ao meu pai já doente. Porque o meu pai eu quero que fique vivo. Como? Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia, condenada por mim à perda de proteção? Quer dizer, se ela não receber herança nenhuma, vai ficar aí como indigente aí. Eu estou condenando a desvalia, né? Vou matá-la. Como vou matá-la? Não, não posso. Primo, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmoralizá-la aos olhos do meu pai, primeiro. Tramava no silêncio, tramava na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Então, vejam bem, né? Tramava no silêncio e a ocasião apareceu. Convidado a comparecer com a esposa numa festa pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a ida, representando-lhe a autoridade. Meu filho, vai no meu lugar com a madrasta, porque eu estou meio doente, é uma festa que tem que se ir, é uma festa pública, tem que ir, mas estou meio adoentado, vai no meu lugar. Pela primeira vez, ele que fugia ao convívio de ambos, pela primeira vez, acedi com prazer. Por quê? Pretendia conhecer-lhe agora, de mais de perto, quem eram as afeições de Aida. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante alegre ágape, durante alegre confraternização, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta e que a cortejara quando ela era solteira. Já entenderam o que ele vai fazer, né? Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário, quer dizer, gastador, esbanjador, quer dizer, também possuía algum recurso, e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Ele que se afastava de todos por causa da usura, agora ele oferta um afeto, oferta uma amizade a Armando, né? Porque ele havia sido namorado de Aida no passado, no tempo de solteira. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo do meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. Então, o que ele faz? Dominando o pai, começa a trazer o Armando. Não, meu filho, não fica trazendo esse cara aqui. Não, meu pai ele é meu amigo e tal. E acabou o rapaz, Armando, associado ao campo doméstico, né? Favorecendo o retorno à intimidade, que já possuía antes, com a Aida. A praia, o teatro, a ópera, bem como passeios de variados tipos, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais, intencionalmente, eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Então, vamos à praia? Vamos. Vamos ao teatro? Vamos. Vamos à ópera? Vamos, todos. O que ele fazia? Se ausentava, deixava os dois sozinhos. Aida não me percebeu a manobra. E, embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Aí ela cedeu. Resistiu por mais de um ano, mas cedeu ao galanteio do primo que antes já tinha sido enamorado. Fingi, Silas, fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos.
Inventava jogos, inventava distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei do sedutor a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E, certa noite, em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nosso templo familiar, com cautela, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me, colocando a máscara de intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e mais nada fiz que conduzi-lo, cambaleante, o pai, até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Eu próprio estraguei o fecho da porta do quarto dos amantes. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, rápido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo intimamente aniquilado. Então, ele se mostrou mais carinhoso com o pai, né? Mas o interesse era tira ela da herança, tira ela da herança. Aniquilou a moral do pai. 2 semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar, enquanto a Ida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta. Vamos parar aí, gente? Esse parágrafo é meio grandão, né? Vamos parar aí, ó. Que Qual pena, é onde que João, tá tão bom. o que a gente parou aí? Que a Ida foi recolhida ao leito com o auxílio de 2 médicos que nem de longe conhecem a tragédia da família, né? E essa situação está trágica há 2 semanas. 2 semanas a casa com o ar extremamente pesado. Beleza? Vamos parar aí. Gente, esse capítulo, o final dele, as conclusões deles. João, vamos parar então aí, vamos retomar quando a gente voltar na próxima, enquanto a Ida ocupava o leito, assistida por 2 médicos. Vamos parar, voltar nesse pedaço aqui. Tá. Tá bom? Tá bem. Tá bom. Tá, joia. Eu vou parar ele aí, tá bom? Tá bem.